Chegou o dia tão esperado, o dia qual o Senhor reservou para Márcio e para a Jéssica. Podem tomar os seus assentos. Amados irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus e destas testemunhas para unir este ato no santo matrimônio, que é um estado honroso e, portanto, não deve ser contraído como se fosse algo insignificante, mas com reverência, discrição e no temor de Deus. Este estado santo foi instituído por Deus quando o homem ainda era inocente. Disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Assim foram celebrados os primeiros laços do sagrado pacto do matrimônio. Pronunciando Deus essas palavras, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Cristo, nosso Salvador, honrou com sua presença e transformou com seu poder divino as bodas de Canaã da Galileia
realizando assim o seu primeiro milagre. Deste modo, ele realçou uma união terrena com uma manifestação sobrenatural. O apóstolo Paulo nos faz ver o aspecto transcendente da união de um homem com uma mulher, quando compara esse amor de Cristo por sua igreja. João nos faz ver que a igreja é a noiva de Cristo, a escolhida entre todos os seres humanos, e que depois do arrebatamento da igreja, as bodas mais gloriosas que jamais foram vistas serão celebradas, o banquete do casamento do Cordeiro. Pois bem, chegou o dia a qual o Senhor reservou, e nós estamos diante dessas testemunhas de amigo para o abençoar a vida de vocês. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, em meio a uma festa de casamento em Canaã da Galileia, Jesus ele opera o seu primeiro milagre naquela festa. A Bíblia vai nos dizer que era costume dos judeus ter várias semanas de festa. Um casamento era celebrado se um dia dá trabalho, Márcio, imagine várias semanas, né? E a festa havia vinhos, e vinho simboliza alegria. E a Bíblia vai nos relatar que no meio da festa acaba-se o vinho. E de repente ficam todos apavorados, o que iriam fazer naquele momento. Porém Jesus, ele estava presente. E a Bíblia diz que Jesus, ele agora manda buscar os vasos, e de repente ele opera ali, manifestando o seu poder, o primeiro milagre, que foi transformar aquela água em vinho. A Bíblia nos chama a atenção que quando levaram aquele vinho ao mestre-sala, ele se espantou, porque geralmente costumavam se dar o melhor vinho no começo e deixavam o mais inferior para o final, quando estavam bastante alegres, todos eles. Porém, naquele casamento foi diferente. Deixaram o melhor para o final, e aquilo chamou a atenção daquele mestre-sala. Seria uma vergonha muito grande para o noivo e para a família do noivo a falta de um vinho. Aquele noivo estava dizendo para o pai da noiva que ele não tinha capacidade para o cuidar, para sustentar, para honrá-la. Mas naquela festa foi diferente, porque Jesus ele estava presente. Agora eu pergunto para vocês, para todos nós que estamos aqui, imagina se Jesus ele não tivesse sido convidado para estar naquela festa. A frustração daquele casamento, a frustração daquele casal de noivo. De repente, Jesus ele opera aquele milagre, trazendo esperança aonde não havia esperança. O que nos chama a atenção nesta palavra é que nós devemos convidar Jesus. A todo momento devemos convidar o Senhor para estar presente em nossas vidas. Se Jesus não fosse convidado, o desastre seria total. Mas Jesus ele estava ali. E vinho, como eu disse, na Bíblia, representa alegria. De repente a alegria iria se acabar naquela festa. E quantas das vezes no meio de um casamento, vem as dificuldades, vem alguma coisa que muitas das vezes vai tentar roubar a nossa alegria. Mas quando nós convidamos Jesus para estar presente, pode ter certeza que Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma o choro em alegria. Jesus agora ele deixou de ser convidado para ser o anfitrião daquela festa. Jesus agora ele tomou controle de uma situação que estava perdida. E aquela festa poderia ter se acabado, poderia ter sido frustrado. E o que eu quero ministrar para vocês, convidam sempre Jesus para estar no casamento de vocês. Porque dias difíceis virão, momentos ruins virão. E quando vocês perderem o controle, Jéssica, Márcio, Jesus estará ali para tomar as rédeas e colocar sempre no lugar aquilo que deve ser colocado. Eu quero deixar para vocês aqui algum versículo da palavra de Deus que vai dizer assim, voltado para vocês dois. Ouçam, pois, a palavra de Deus por intermédio de Paulo, escrita para a instrução de vocês a respeito desse passo tão importante que vocês estão dando no dia de hoje. O apóstolo Paulo disse aos esposos: Márcio, ame cada um a sua mulher,
assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Pedro dá essas palavras de conselho ao esposo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-os com honra, como parte frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Da mesma forma, ouçam o que diz a Sagrada Escritura, Jéssica, para as esposas. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Assim, com a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Do mesmo modo, mulheres, sujeitar-se cada uma ao seu marido. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, tranças, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Aqui está a instrução para o marido e para a mulher. Se vocês seguirem a instrução, que é a palavra de Deus, a nossa maior regra de fé, pode ter certeza que vocês serão felizes em todos os dias da vida de vocês. Eu quero que você encurve a tua cabeça. Nesse momento nós estaremos orando ao Pai, pedindo ao Senhor que nessa tarde estende as tuas mãos sobre esse casal e assim os abençoe no nome de Jesus. Senhor Deus, querido Deus amado, nesse momento, Senhor, nós te glorificamos. Assim como o Senhor esteve presente em Canaã da Galileia, operando um milagre naquela festa, trazendo alegria e livrando aquele noivo de uma frustração. Eu quero pedir como ministro do Evangelho, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida de Márcio e sobre a vida de Jéssica. Quero pedir ao Senhor que toda sorte de bênção venham ser derramada nesse dia tão especial, tão esperado, ó Deus, a qual eles escolheram para estar pedindo a bênção do matrimônio, a bênção celestial do Senhor. Eu quero assim os abençoar nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Márcio, você recebe Jéssica como sua legítima esposa, para viver com ela no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus. Você promete amá-la, honrá-la e cuidar dela na enfermidade ou na saúde, e rejeitando todas as demais mulheres, ser fiel a ela enquanto os dois viverem? Sim. Da mesma forma, Jéssica, você recebe Márcio como seu legítimo esposo, para viver com ele no santo estado do matrimônio, segundo o que foi ordenado por Deus. Promete amá-lo, honrá-lo, obedecer a ele e cuidar dele na enfermidade e na saúde, e rejeitando todos os demais homens, ser-lhe fiel enquanto os dois viverem? Sim. Show, Deus abençoe. Fica de frente um para os outros, um para o outro, segurando na mão. Para os dias bons e para os dias maus, em riquezas ou pobrezas, em prosperidade ou na diversidade, para cuidar de você e amá-la, até que a morte nos separe. Eu recebo você, Márcio, como meu legítimo esposo, para que os dois sejamos um só. Desse dia em diante, para os dias bons e para os dias maus, em riquezas ou pobrezas, em prosperidade ou adversidade,
cuidar de você e amá-lo, até que a morte nos separe. Neste momento, assim, eu convido a porta-aliança para estar entrando. Aqui está o penhor deste voto que vocês acabaram de fazer um para com o outro. A Bíblia diz que quando Deus fez um pacto com Noé, Ele colocou no céu um arco-íris como pacto. Então me lembrarei da aliança que eu fiz com vocês. Deus, Ele fez aquele arco-íris lembrando o pacto a qual Ele tinha feito com Noé. Da mesma forma, aqui está essa aliança, através dessa realização, desse solene ato nupcial. Aqui está essa aliança feita de um metal precioso, a qual vocês estão fazendo esta aliança um para com o outro. Nesse momento, eu passo para o Márcio. Pode colocar no nome dela, Márcio. Márcio, tome essa aliança, coloque no dedo anular de sua noiva e repita comigo a seguinte palavra. Com esta aliança, eu me caso com você e lhe faço dona também dos meus bens terrenos. E por esse ato declaro diante de Deus e das testemunhas que recebo você como minha esposa e que lhe serei fiel esposa. Pode aplaudir. Márcio, com essa aliança, eu me caso com você e lhe faço dona também dos meus bens terrenos. E por esse ato, declaro diante de Deus e das testemunhas que recebo você como meu esposo e lhe serei fiel. Pode beijar a noiva. Eu quero convidar um casal do noivo e um casal da noiva para estar assinando o termo de casamento. Nos primeiros dias do mês de fevereiro de 2020, às 17 horas, nessa cidade de Serra, perante mim, pastor Renan Guimarães, celebrante após habilitação na forma da lei, receberam-se em matrimônio pelo ritual evangélico Márcio Rangel Ramos, que passou a se chamar o mesmo, e Jéssica Deise de Nascimento dos Santos, que passou a se chamar Jéssica Deise do Nascimento dos Santos Rangel. Ele, nascido em 5 de fevereiro de 1982, brasileiro, filho de Jaime Ramos e Adília Rangel Ramos. Ela, nascida em 1º de setembro de 1992, filha de Clemilson Alves dos Santos, Valdinéia Costa do Nascimento. Os nubentes apresentaram a certidão de habitação no número 0245470155,
circunscrição da cidade de Serra, do estado do Espírito Santo, na data do dia 31 de maio de 2019. Foram testemunha desse ato Meira Lúcia Rangel Ramos Regatieri e Valneide Costa do Nascimento. Amém? Nesse momento nós estaremos assinando esse termo. Visto que vocês já declararam sinceramente o desejo de se unir em matrimônio diante de Deus e confirmaram esse desejo ao dar e receber as alianças, agora eu os declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lembrando que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Vão em paz e que Deus os abençoe.